بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, caros irmãos e irmãs, nesta sessão falaremos sobre a usura, ou seja, os juros. A prática da usura no Islã é um dos pecados muito graves que o muçulmano pode conhecer e pode praticar. Aliás, a prática e o consumo de juros é uma prática que foi proibida não só na religião islâmica, como também nas leis anteriores ao Islã, como o judaísmo e o cristianismo. E existem vários tipos e formas de cobrar a usura, mas as mais famosas formas de como se cobrar a usura são duas formas. A primeira é aquela cobrança de juro que o Islã considera como riba nasi'a. Riba nasi'a, eu vou dar aqui exemplo, é quando um indivíduo contrai uma dívida com alguém, seja um indivíduo ou pessoa física ou pessoa jurídica, como os bancos, por exemplo. Pessoa física, por exemplo, a pessoa vai, vamos supor, alguém chamado Muhammad ou Said vai extrair dívida com Khalid de $1000 para ele pagar em um mês. Chegado o prazo estabelecido para a quitação daquela dívida, o Said não tem dinheiro para lhe pagar o Khalid. Então o Khalid estende o período de quitação de dívida para 2 meses ou 3 meses. Mas para cada mês que passa, ele cobra o quê? 10% do valor emprestado, do valor líquido emprestado. Como, por exemplo, quando passar já um mês a mais, vai, em vez de cobrar $1000, vai cobrar 1.100. Quando passar 2 meses, 1.200, e assim sucessivamente. Então, este tipo de riba, ou este tipo de juro, chama-se riba al-fadl, ou riba al-nasi'a. Riba al-nasi'a. Então, ele paga acima daquilo que ele contraiu como uma dívida, porque não teve dinheiro para quitar no seu devido tempo ou no prazo estabelecido para a quitação daquela dívida. Então, riba an-nasi'a, que é considerado a usura na dívida. A usura na dívida. A usura na dívida. Outro tipo de juro que é conhecido é riba al-fadl. Riba al-fadl é a usura no empréstimo. A usura no empréstimo. Então, por exemplo, alguém, vamos dar o mesmo exemplo que nós demos, está precisando de $1000. O Said está precisando de $1000 e ele não tem esses $1000. Vai para o banco ou para a pessoa física. Então, quando vai para a pessoa física, no Khalid, ou mesmo pessoa jurídica como o Banco Bradesco, Itaú, Santander, Unibank, Banco do Brasil, lá tem algumas taxas que cobram sobre a dívida contraída de 5% anual ou de 5% mensal. Esse é o exemplo que nós estamos dando. Então, a pessoa, por exemplo, quer comprar uma casa e ele não tem, e a casa custa 100.000, ou um apartamento custa 100.000, ou um carro custa 40.000, e ele não tem dinheiro, o valor integral, para pagar à vista aquele produto que ele quer comprar. É daí que ele já vai procurar para o financiamento.
Então, entra no banco para alguém financiar, para o banco financiar, ou procura alguém que tem dinheiro, que ele conhece, porém, esta pessoa, ele cobra juros. Então, ele pede emprestado o valor integral para a compra daquele produto que ele quer, se é apartamento, se é casa, se é carro, então, que custa 100 mil, então, mas no final de um ano ou no final do prazo estabelecido para a quitação de dívida, ele tem que pagar quanto? 150, o equivalente a 5% do valor emprestado. Então, este tipo de juro também é proibido no Islã. É proibido no Islã. Então, esta é uma maneira de cobrar juro às pessoas, e esta cobrança de juro às pessoas é proibida no Islã. Por quê? Por uma razão muito óbvia. Primeiro, porque é uma cobrança ilícita. É uma cobrança ilícita. A pessoa pediu emprestado $1.000, então ele tem que devolver o que ele pediu emprestado. Se ele está pedindo emprestado, é porque ele necessita. Mas ele me privou do meu dinheiro, o rendimento do meu dinheiro. Tá bom, nós sabemos disso. Mas saiba que, acima disso, existe uma coisa chamada humanismo. Ajuda que pode se dar à pessoa. Então, se ele não tem, é para ser ajudado. Então, é por causa desta forma que nós vivemos aqui, o consumo de usura, que hoje em dia nós encontramos pessoas que estão no vermelho e não conseguem sair. A conta está no vermelho, não conseguem sair. Por quê? Ele não consegue pagar aquilo que ele contraiu como uma dívida com o banco ou com uma pessoa física. Porque tem que pagar com juros. E cada vez que o tempo passa, os juros vão aumentando. O Riba al-Fadl, ele pediu emprestado 1.000, mas o dono está lhe exigindo para pagar 1.500. Então, acaba já afetando muito. Por isso, costuma-se dizer, em cada 10 brasileiros, 9 tem nome sujo. Por causa de quê? Cobrança de juros. Cobrança de juros. Então, mas existe uma forma semelhante a isso que não pode ser considerado como riba. Não pode ser considerado como riba. Como, por exemplo, a pessoa quer comprar um carro e este carro à vista custa 100 mil. Ou um apartamento à vista custa 100 mil ou 200 mil reais. E ele não tem este dinheiro, mas disse que mas eu posso pagar isso parcelado. Então, o dono da mercadoria, ele diz que não. Se for já parcelado em 12 meses, em vez de pagar 1.000 ou 100 mil, vai pagar 120, porque existe aquilo que se chama taxas para cobertura do cartão de crédito. Então, esta forma de concessão ou forma de adquirir algo pagando em 12 vezes em 12 vezes parcelados, sendo que este produto, por natureza, era, por exemplo, 100 mil e você vai pagar 120, isso já os teólogos consideram como não sendo juros, porque é uma forma de você ser a facilitar a sua vida e facilitar a vida do comprador também. Então, ele cobra sobre a taxa de parcelamento daquele cartão que você usa de crédito para adquirir o produto. Mas as duas formas mais conhecidas de usar ou angariar os fundos através da usura é Riba al-Fadl ou Riba al-Nasi'a, como nós acabamos de explicar. E essas duas formas, qual é a sentença disso, islamicamente falando? Allah subhanahu wa ta'ala considera a usura
as duas formas de angariar juros como um grave pecado. Como um grave pecado. Por isso, Allah subhanahu wa ta'ala, no seu livro sagrado, ao escrever sobre aquelas pessoas que consomem a usura, ainda ele considera como uma declaração de guerra contra Allah e seu mensageiro. Para aquelas pessoas que consomem a usura ou lucram com a usura e juros, Allah subhanahu wa ta'ala declara a guerra contra eles. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz o que no seu livro sagrado: alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. Allah subhanahu wa ta'ala diz que por certo, aqueles que adquirem os seus bens através de cobrança de juro, lá yaqumuna, quando eles vão serem ressuscitados dos seus túmulos, dos seus jazigos, no dia do juízo final, illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytan. Então se levantarão dos seus túmulos como aquelas pessoas que são perturbadas pelo Satanás, aqueles que foram possuídos por Satanás. Por quê? ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. Porque eles diziam que certamente que o comércio é como o juro também. Tem as mesmas características. وأحل الله البيع وحرم الربا. Sabendo que Allah subhanahu wa ta'ala ele permitiu a venda, porém proibiu o que? O consumo da usura. Portanto, a usura é um dos pecados muito maiores no Islamo e não pode ser consumida, o dinheiro da usura, de forma alguma. De forma alguma. Agora, se a pessoa não tem como, aí já outra coisa, se ele não ter, mas se ele consegue evitar entrar ou cair neste tipo de transações através de juros, quer seja que é riba al-nasi'a ou riba al-fadl, a pessoa tem que evitar isso porque é haram e Allah subhanahu wa ta'ala proibiu e declara isso, o seu praticante, como uma pessoa que vai ter que entrar no campo de batalha e combate contra Allah e o seu mensageiro. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.